Então, sejam todos bem-vindos. Nós não vamos perder mais tempo, a gente vai fazer uma oração. E aí a Silvia vai se apresentar, que eu amo a maneira que ela se apresenta. Eu acho que é uma coisa de Jesus. Então, fechem seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque suas misericórdias estão disponíveis a todos nós ainda, porque o anjo da misericórdia ainda não partiu. Senhor, toma o nosso coração, toma nossas vidas e ajude-nos a vivermos o seu ideal para nós. Abençoa neste momento, Senhor, especialmente a Silvia, que vai falar aos nossos corações e que eles estejam abertos para ouvir a tua voz através dela. E é em nome de Jesus que nós te louvamos, nós agradecemos e nós também pedimos. Amém. Amém. Silvia, com você. Vamos lá? Vamos aprender mais sobre esse capítulo maravilhoso? Vamos conversar um pouquinho sobre ele, né? Então, esse aqui é o meu favorito, então eu tô assim, muito animada. Pena que é só um pouquinho que a gente tem, né? Um mês não seria suficiente, mas eu prometo que não vou ficar aqui um mês, tá bom? A Então, gente ia ficar meu feliz. nome é Silvia Martins. Oi? Eu disse que a gente Meu ia nome ficar é feliz. Meu nome é Silvia Martins e a Doris pediu para eu falar para dizer a minha titulação, né? Então eu falei para ela que a minha titulação é mãe, é isso que eu sou. E aonde que eu aprendi isso? Onde que a gente aprende a nadar? A gente aprende a nadar nadando, né? Então eu aprendi a ser mãe sendo mãe. Mas assim, a gente precisa de manual e precisa de instrutor também. E eu pedi pelos dois. Eu sabia que já tinha o manual, o pessoal diz que filho vem sem manual, mas na verdade não. Deus manda o manual antes de mandar o filho. A gente tem a palavra dele e no nosso caso nós somos abençoados, né? Com o ampliar, não ampliar, mas o desdobrar da palavra dele na profecia, né? Nós temos esse dom maravilhoso que Deus nos dá, esse material inspirado, e que, na verdade, para mim, são manuais, né? Que estão exatamente de acordo com a Bíblia. E o instrutor, a gente sabe que é Deus. Então, assim, eu acho que seria uma judiação se se eu ficasse falando de que escola que eu estudei, que títulos que eu recebi, porque na verdade em nenhum lugar a gente estuda para ser mãe, né? A gente estuda para outras profissões. Então, eu tenho outras profissões, mas realmente para aprender da maneira de Deus foi com ele. E na escola de acertos e erros, né? Porque Deus nos ensina não só a gente fazendo tudo certinho, como se a gente conseguisse, né? Mas ele nos ensina mais do que tudo quando nós erramos. E aí ele nos ensina a sermos misericordiosos como ele é misericordioso, né? A sermos perdoadores como recebemos o perdão, a termos paciência como ele tem paciência com a gente e a lembrarmos bem, porque quando a gente erra é difícil de esquecer, né? Então é mais ou menos isso. Se vocês quiserem saber das outras coisas que eu fiz na vida antes também, a gente pode discutir, mas eu acho que o mais valioso aqui realmente é isso, né? E dizer que alguém mais ensinou a gente, quando na verdade são as experiências da vida, a palavra de Deus e o trabalho e o Espírito Santo que fala com a gente o tempo todo. Então, nós que somos mães sabemos muito bem disso, né? O Espírito Santo fala tanto com a gente, às vezes ele dá umas broncas na gente também, né? Mas na maioria das vezes ele fala suave. E então, na fonte objetivo. Ah, deixa eu falar aqui o meu título, né? Falei que eu sou mãe, esqueci de falar de quem. Eu tenho dois filhos. Um agora tem 22 anos, é a Cristine, e o outro tem 26 anos, é o Christopher. Então, esses dois são os meus tesouros. Já estão crescidos, né? Mas não deixam de ser filhos, viu? Eu garanto para vocês. E o Christopher está trabalhando no Tennessee, aliás, os dois estão trabalhando no Tennessee, eles moram juntos. A Cristina está trabalhando na escola adventista, uma escola que procura viver a verdadeira educação. Então, ela está lá fora na floresta com as crianças, eles trabalham muito a parte da Bíblia, ela trabalha com eles a parte de música, eles trabalham a parte de coisas práticas, de cozinha. Então, foi assim um presente de Deus para nós. Embora ela nunca tenha ido para a escola, a primeira vez que
que ela foi em termos de escola, né, como a gente conhece, foi agora já ajudando a ensinar. E o meu filho trabalha numa empresa de implementos agrícolas para pequenos fazendeiros. Então, ele ajuda a design e a colocar e a fazer realmente todo bolar as ideias, né, das ferramentas, ou que alguém teve a ideia e ele coloca na prática, e assim ajudar com o ABC da educação, que na verdade é a agricultura. Deus colocou Adão e Eva no jardim e para cuidar da terra e dos animais, então Deus tem ele queria muito trabalhar nessa área e Deus lhe deu esse privilégio. Mas vamos falar agora do que realmente interessa, né? Eu sei que vocês estão estudando o livro Educação e eu acho que vocês já terminaram o livro, é isso? Não sei se vocês já Ainda terminaram faltam, ou não. ainda não. Faltam Falta um pouquinho. gravar alguns capítulos ainda. Ah, tá. Mas olha, esse livro é maravilhoso. E assim, ele não é um livro que dá para ler, ele é um livro que precisa estudar. E eu estava estudando hoje novamente esse primeiro capítulo, vocês não sabem quanto que eu já dei aula dele, quanto que eu já li, quanto que eu já estudei. E nas coisas de Deus são maravilhosas as coisas de Deus, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente enxerga e ele consegue trazer assim do mesmo capítulo tão pequenininho tanta coisa boa que é fantástico. E assim é em tudo com ele, né? Mas então, esse primeiro capítulo, ele, como todos os livros dessa série, né? Ele nos dá uma visão geral, e eu amo essa visão geral. Depois ela vai colocando, ela vai entrando assim nos particulares, né? Mas se a gente ler só o primeiro capítulo, e no primeiro capítulo, se a gente ler o primeiro e último parágrafo, a gente tá sempre tem muito ali. Só aquilo já é suficiente. Mas ainda nós somos agraciados com muito mais. Então, quando a gente vai falar de educação, a gente sempre começa assim, né? Mas escuta, e qual que é realmente o que eu preciso fazer, o que eu preciso ensinar, e qual é o método que você usa, qual é o método que você não usa, e todas essas coisas para nós, mães, assim, nos preocupa muito. E esse capítulo nos dá essa ideia muito boa. Ele começa já dizendo assim, o tempo de escola, né? São 4 anos para essa faculdade, são 5, são 8 anos, quanto tempo que é para essa faculdade? Aí a gente vê que nessa escola, no plano de Deus, né? na visão de Deus, essa escola, essa verdadeira educação, ela é muito mais ampla do que a gente pensa. E diz o seguinte, que ela visa o ser todo, não é só o meu intelecto, não é só se eu estou aprendendo música, as minhas habilidades musicais, não é só se eu sou um desportista, as minhas habilidades físicas, mas é o ser todo. E é o período que eu acho muito interessante, né? Ela é para a existência toda do homem. Então, se você pensa que você está educando seu filho, que você já acabou, que você já se formou, esqueça, nós estamos na mesma escola. E eu acho muito interessante que a senhora White diz o seguinte, que as crianças maiores deveriam ensinar as crianças menores, porque elas aprendem melhor dessa forma. O vocabulário, a maneira como as crianças maiores falam é melhor do que o professor que já está mais distante. E Deus fez isso com a gente. Nós somos somente os alunos maiores ensinando os alunos menores, né? Aquela série que eles não passaram ainda, que a gente já passou. Então, primeiro é isso, a gente tem que lembrar que nós somos alunos constantemente nessa classe de Deus. E o seguinte já dá, assim, no primeiro parágrafo, eu sei que vocês estão lá comigo, né? Então, o primeiro parágrafo já dá a ideia, já dá a definição do que é educação. E a gente pensa, não, eu já disse que não é a prossecução das partes intelectuais, né? Não é só essa parte, não é a prossecução de um certo curso de estudos, mas é o desenvolvimento harmônico, equilibrado, né? Como se estivesse numa gangorra e tivesse tudo assim equilibradinho, das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. E a gente vai voltar a ver isso, a gente volta a ver isso, ela repete isso muitas vezes. Então, o nosso corpo nós temos que educar o nosso corpo. As nossas faculdades físicas e as intelectuais, é a mente, né? E o nosso espírito. O problema é que normalmente a gente pensa na parte intelectual. Quando a gente fala assim, o que eu vou ensinar para os meus filhos? A gente está pensando nos livros, nas matérias, nas disciplinas, né? E na parte intelectual.
mas é muito mais amplo. Você já começou e você já está qualificada. Você já começou a ensinar seus filhos a andar, já ensinou seus filhos a falar, já ensinou seus filhos a comer, né? E a gente vai ensinando muito mais. Mas não é assim tão as coisas não são tão separadas, na verdade, elas são mais ou menos da mesma maneira que você ensinou seus filhos na parte física. Assim é na questão intelectual e na questão espiritual. E mas para que essa escola prepara? Para eu ser um médico, para ser uma professora, para ser uma fonoaudióloga, né? Para que essa escola nos prepara? Nos diz aqui que ela prepara o estudante, você, eu e os nossos filhos, para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada, por mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, em resumo, é isso. O que nós somos para ser preparados a vida inteira, nós somos para ser preparados em todos os aspectos e nós somos preparados para o serviço. Essa é a nossa. Esse é o grande, para isso que é o grande preparo. Agora, para a gente fazer isso, qual que é o livro, né? Qual que é a fonte dessa educação? E aí vem nesse segundo parágrafo que eu acho assim a coisa mais linda. A fonte de semelhante educação é apresentada nessas palavras das Escrituras Sagradas. E aí o que é? Qual que é a fonte da verdadeira educação? É Deus. Ou seja, nós temos um problema logo de saída. Se a fonte da verdadeira educação é o próprio Deus, uma educação em que Deus é deixado de lado não é uma educação. Não é uma educação verdadeira. Né? Não é nada que se possa chamar educação. Mas ele diz, e a Bíblia fala disso, né? Que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Mas eu acho muito interessante que, e aqui ela fala, né, que mesmo os homens mais inteligentes, mais sábios, que são mais bem considerados, né, mesmo voltando para trás na educação grega e tudo mais, o que eles trazem de bom é só um reflexo da luz divina, é só um reflexo do próprio Deus. Ou seja, para que a gente precisa ir para os reflexos se a gente pode ir direto para a luz divina? Se a gente pode buscar esse conhecimento direto de Deus. E é isso que Deus está falando. Mas ele tem assim os instrumentos, as maneiras como ele se revela. Tem uma citação muito interessante no Desejado que diz o seguinte, que nós não devemos estar tão preocupados em aprender o que os homens falam de Deus, mas o que Deus fala de si mesmo. Né? Como ele se revela. Então a gente vai ver como é que ele faz isso. E tem um outro aspecto, não só nessa questão de que todo conhecimento vem de Deus, que ele é a fonte de todo esse conhecimento, a gente vê no parágrafo, na página 14 ainda, no segundo parágrafo, quando diz todo saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Eu acho interessante essa jogadinha, né, que ela faz aqui. Porque você tem nesse mesmo parágrafo dizendo o seguinte: para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, no que quer que contemplemos, afora a mancha do pecado, é claro, revela-se este conhecimento, o conhecimento de Deus. Agora veja só, qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos, com um sincero propósito de chegar à verdade. Então não é só qualquer ramo de investigação para que nós estamos buscando, mas que nós estejamos buscando com o propósito de chegar à verdade, o que vai acontecer? Somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em tudo e através de tudo. Então, olha só que interessante. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ele nos deu a natureza, ele nos deu todas as coisas criadas para que nós possamos conhecer essas coisas, mas mais do que isso, para que através dessas coisas nós possamos conhecer a Deus. Então, essa questão do conhecimento de Deus, na verdade, é o centro do plano da redenção. Cristo veio aqui para nos salvar mas acima de tudo, para que fosse possível a nossa salvação, não era só a morte dele, era a vida dele. Porque na vida dele, ele nos dava conhecer quem é Deus. Né? Ele mesmo disse, quando Filipe perguntou para ele, Pai, Cristo, mostra-nos o Pai. E ele disse, eu sou tanto tempo convosco e você ainda me pergunta, né? Você não está vendo? Eu sou o eu sou. Eu revelo o Pai. Quem vê a mim, vê a Deus.
ver o Pai. Então, essa revelação, o que ela permite? Ela permite que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Porque o que Satanás está fazendo desde o começo, quando ele começou a rebelião no céu, é de uma forma assim terrível. Ele manipulou toda a sua sabedoria para enegrecer o caráter de Deus. Deus, que é amor, ele coloca Deus como tirano. Nós sabemos disso. E o que acontece, eu descobri, que assim, eu já estou na igreja desde os meus 18 anos, mas eu descobri que eu ainda, muitas vezes, muitos aspectos, eu entendo a Deus mais como Satanás o revela do que como Deus é. E é só nessa busca constante, em buscarmos como Deus se revela a si mesmo, que a gente acaba descobrindo quem que ele é. Então, veja só, em tudo que nós formos procurar, nós vamos ter esse conhecimento de Deus. E é Deus que revela tudo mais. Então, ele é um círculo. Nós conhecemos a Deus através da natureza, através de como ele se revela. Mas também ele se revela pessoalmente a nós. A gente vai ver isso mais adiante. Agora, diz o seguinte, continuando aqui, que a mente humana, então, nessa busca da verdade, e esse é o problema, quando as pessoas, os cientistas muitas vezes eles buscam o conhecimento, mas eles não estão buscando realmente a verdade. E aí muitas vezes até manipulam, né? Você vai na evolução e tem muita manipulação da verdade. Por quê? Porque a busca às vezes acaba sendo mais no seu próprio interesse. E a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Mas diz aqui que a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina. Gente, eu fico encantada com essa ideia. Mas o finito com o infinito e o efeito de tal comunhão sobre o coração, o espírito e a alma, que é o nosso ser todo, está além de toda estimativa. Essa comunhão que Deus... Eu fico encantada. Que Deus se permite que nós o conheçamos, que ele esteja disposto a comungar com essa formiguinha que somos nós, né? Essa formiguinha que sou, esse vermezinho de Israel, que diz que todo Israel era um vermezinho. E Deus está disposto, o infinito, a comungar conosco. O Desejado também diz, e o Caminho a Cristo, que nós fomos criados, que todos os seres morais foram criados para serem habitação de Deus. Deus quer ter uma relação tão íntima conosco, uma relação de esposo e esposa, uma relação em que nossa mente e a mente dele estão em comunhão constantemente. E é o que disse aqui, né? Essa comunhão, ela desenvolve-nos em todos os aspectos, de uma forma que nós nem podemos imaginar. E por isso que o grande interesse de Satanás é desfazer essa comunhão. Satanás quer dividir para poder conquistar. É a única maneira que ele tem para conquistar. Enquanto que Deus é o elo de conexão, né? Ele nos traz de volta para essa conexão original. Agora, veja só, quem estava perguntando qual é a fonte? Então, qual é a fonte? É o próprio Deus. Agora, a coisa mais linda é o que vem em seguida. Encontra-se nessa comunhão a mais elevada educação. Então, é na comunhão com Deus que existe a mais elevada educação. Então, não vai ser naquela escola, super escola que você tem lá, que você colocou o seu filho, porque se eles não estão ali tendo comunhão com Deus, não vai ter educação. Imagine que mesmo no tempo de Cristo, haviam escolas, as escolas eram escolas cristãs. Elas estavam lá para serem dirigidas, né? E eles estudavam a Bíblia, mas eles não tinham oportunidade de ter comunhão com Deus. Você já pensou isso? Que nós podemos estudar a Bíblia, nós podemos ir para a escola sabatina, podemos ir para o culto, mas podemos, apesar disso, estarmos ouvindo a respeito de Deus, estudando a respeito de Deus e não ter comunhão com Ele? Ele quer ser um conosco. E isso exige uma comunhão, que aqui está dizendo que, na verdade, essa comunhão, olha só a próxima sentença, é o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Lembra lá? Na página anterior que dizia que educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, é o nosso desenvolvimento completo. E aqui está se dizendo que esse desenvolvimento completo se faz, o método para isso é a comunhão. Gente, é por isso que eu falo, não adianta o pessoal falar assim, não, mas será que se eu for estudar pedagogia, eu vou ser uma melhor... Eu quero me ensinar meu filho em casa, será que eu preciso estudar pedagogia? Não, você precisa ter
comunhão pessoal com Deus. E levar seu filho a ter comunhão pessoal com Deus. Porque daí você vai aprender da fonte da sabedoria. E enquanto você está tendo essa comunhão, você está se desenvolvendo no mais alto nível em todos os aspectos possíveis. A sua mente, nossa, tem uma história, mas não vai dar para contar aqui, mas o QI aumenta ao estudarmos a Bíblia e ao termos essa comunhão com Deus. Existe força física que nós ganhamos. E essa força física nos ajuda a vencer as doenças, o nosso sistema imunológico. Lembram-se que dos 8 remédios da natureza, né, dos 8 remédios de Cristo, de Deus, um deles é confiança em Deus. Porque essa confiança transforma e aumenta as nossas células que vão lutar no sistema imunológico. Isso daí, as pesquisas mostram isso, mas a gente também não vai poder ir aí. É tanta coisa, né, que existe tanta coisa bonita. Mas então, e Deus foi esse método que ele usou já com Adão e Eva. Só que era um método face a face, né? Agora Deus, ainda que não fale face a face conosco, ele ainda quer essa comunhão. E continuando aqui, agora o que acontece? Nós vimos qual que é o método, nós vimos qual que é a fonte da educação, mas só que tem um problema. Nós estamos falando disso tudo do original, como Deus fez. Mas nós sabemos também que nós não estamos mais nessa condição original. Então, quando nós vamos para a natureza, ela não revela somente a Deus, mas ela também revela essa inimizade, ela revela que existe um inimigo. Né? Deus deu vida e existe a morte. Então, nesse próximo parágrafo, diz o seguinte: a fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra de educação. Mais à frente a gente vê que educação e redenção são todas a mesma, né? Mas necessitamos considerar tanto o que nós precisamos considerar? A natureza do homem, como precisamos também considerar o propósito de Deus ao criá-lo, precisamos considerar a condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal, e precisamos considerar o plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça. Então são 4 coisas, isso aprendi com meu filho, fazer essas listas assim que deixa muito mais clara a nossa percepção, né? Então é o seguinte, o que nós precisamos considerar? A natureza do homem. Nossa natureza mudou. Infelizmente, né? Nós somos feitos puros à imagem de Deus, perfeitos, mas a nossa natureza mudou. Então a gente precisa considerar que a nossa natureza não é a mesma. Então não é aquela história de que a gente nasce assim como um papel em branco que vai sendo formado. Não, nós nascemos com propensão para o mal. Nós já nascemos, foi preciso que Deus colocasse inimizade entre nós e Satanás para que nós pudéssemos ter a capacidade de conhecer a Deus, porque do contrário nós estaríamos, a nossa propensão para o mal é tão grande que não precisava nem do inimigo, a gente já pecaria sem ele. Mas então, a natureza do homem, o propósito de Deus, qual que é o propósito de Deus a nos criar? A gente vai ver em seguida. A mudança dessa condição que a gente teve e o plano que Deus fez para mudar tudo isso. Então, a nossa natureza caiu, o homem ficou com conhecimento do mal e assim essa capacidade de conhecer a Deus, mas Deus fez um plano. E aí a gente encontra qual foi o plano original de Deus na página 15. Eu espero que a gente consiga passar tudo, porque é muito bom. Então, na página 15, fala de quando nós saímos das mãos de Deus sendo perfeitos, a sua imagem. E olha que interessante. Muitas vezes a gente pensa assim, mas é a imagem moral de Deus, é a imagem... Não! É muito prático, é muito real, as coisas de Deus são muito reais. É a natureza física, a natureza trazia em sua natureza, quando saiu das mãos do Criador, trazia ele, Adão, em sua natureza física, intelectual e espiritual, a semelhança do seu Criador. A nossa imagem fisicamente, embora deteriorados como somos, nós somos feitos à imagem física de Deus. Gente, é muito incrível, né? A gente olha, os passarinhos são lindos, os peixes são lindos, os cachorrinhos, todos são tão lindos, mas eles não foram feitos à imagem de Deus. E a mesma coisa com a nossa mente, a maneira como nós pensamos. Os animais têm inteligência? É claro que eles têm, mas nós temos além, nós temos capacidades além, que são semelhantes à do próprio Criador. E a natureza espiritual, os animais não conseguem ter essa compreensão de Deus, né? E compreensão desse mundo espiritual. E Deus nos deu isso. Agora, o seu intento, diz aqui,
era que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem. Então, isso é muito importante, refletindo mais completamente a glória do Criador. Essa é a primeira coisa. Deus nos fez perfeitos, mas a gente podia conhecê-lo mais e nos tornarmos mais... Ele nos fez semelhante a ele, mas podíamos ser mais semelhantes ainda. Eu acho muito interessante como é que pode ser isso. Deus fez Adão e Eva perfeitos, mas se eram perfeitos, como é que eles podiam se desenvolver mais ainda? É aquela combinação interessante, né? Da criancinha, do bebezinho. Você tem um bebê, muitas vezes, dependendo do bebê, você olha e fala assim, nossa, é a cara do pai. Nossa, é a cara da mãe. Então, já tem a semelhança, né? Já tem as mãozinhas, os dedinhos, os olhos. Eu olhava para minha filha e falava, ai, os olhos são do pai, né? Mas ainda assim, não é a imagem completa. Quando vai crescendo, né, eles vão ficando mais parecidos. Quando a menina se torna uma mulher, ela fica mais parecida. Quando o menino se torna um homem. Mas aqui diz que o intento de Deus para com o homem é que mais plenamente nós revelássemos essa sua imagem. E não mudou, continua o mesmo. Esse ainda é o intento de Deus, apesar dessa imagem ter sido tão obscurecida em nós, com o pecado, né? Mas e continua mais ainda. Então, a primeira coisa era que o intento de Deus, né, era que nós pudéssemos revelar melhor a sua imagem, mais claramente. A segunda coisa é que todas as nossas faculdades, as faculdades de Adão, eram passíveis de desenvolvimento. Então, ele foi feito perfeito, mas podia crescer, gente. Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Vocês conseguem entender isso? Desenvolvimento não tem fim. Nós podemos continuar crescendo, crescendo, crescendo infinitamente em capacidade e no vigor. Vigor físico, mental, espiritual. Mas tinha mais ainda. Diz que vasto era o alvo oferecido a seu exercício e glorioso o campo aberto à sua pesquisa. Então, a imagem de Deus continuamente continuar se desenvolvendo e diz o seguinte, os mistérios do universo visível, as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, convidavam o homem ao estudo. Então, agora é mais isso. Além de tudo, ele pode continuar conhecendo. A sua capacidade se aumenta, ele reflete melhor a Deus e ele conhece mais, ele aprende mais. Eu não sei vocês, eu amo continuar aprendendo. Eu nunca parei disso. Eu leio estudos científicos, eu leio as coisas que o pessoal está fazendo, mas na natureza, né? Você está constantemente aprendendo. Mas olha só, ele continua mais. Aquela comunhão com o seu Criador, face a face, toda íntima, que era que Adão e Eva tinham com ele, era o seu alto privilégio. Houvesse ele permanecido fiel a Deus e tudo isso teria sido para sempre. Agora, então essa relação íntima, lembra que a gente viu a questão da comunhão, que é o método de Deus? É essa comunhão, Deus queria face a face. E é isso, tudo isso que nós estamos vendo que foi originalmente para Adão e Eva, Deus quer continuar. Que nós continuemos desenvolvendo as nossas capacidades, que nós reflitamos o seu caráter e que nós tenhamos essa relação íntima com ele face a face que Adão e Eva tinham. E diz o seguinte, através dos séculos infindáveis, teria ele continuado a obter. Olha agora o que ele ia obter. Novos tesouros de conhecimento e continuar ampliando, nunca ia acabar. A descobrir novas fontes de felicidade. E tem um outro lugar que diz o seguinte, não só novas fontes de felicidade, mas a sua capacidade de ser feliz ia aumentar. Eu acho assim a coisa mais maravilhosa que existe. Ele não era perfeitamente feliz? Era. Mas ele podia ter novas fontes de felicidade. Que fontes são essas? E não só isso, a capacidade de ser feliz dele ia aumentar. E a mesma coisa é possível hoje, porque Deus quer que a educação seja hoje. Ele tem o mesmo objetivo que ele tinha antes, que ele teve no começo. Essas não mudam, vocês vão encontrar isso no capítulo 2, no capítulo 3 do livro de Educação, no capítulo 4, quando a gente vai passando, né? A gente encontra isso em Israel, em todos os lugares que a gente vai vendo. E diz o seguinte, e alcançar concepções cada vez mais claras da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Sabedoria, ele é onisciente. Do poder, ele é onipotente. E do amor, Deus é amor. Então, eles iam ter uma concepção cada vez maior, mais ampla e mais clara de quem era Deus. Por isso, eles iam poder se tornar mais semelhantes ainda a ele e poderiam ainda refletir melhor ao próprio Deus. Agora, aí vem a outra coisa, né?
Então, a gente viu os propósitos de Deus, que Deus criou originais, né? Qual que era o plano dele. E agora a gente vai para aquela questão da entrada do mal. E que pela desobediência, essa semelhança divina se deslustrou, obliterando-se quase. O que mais aconteceu? Então, nessa primeira questão da imagem, a semelhança divina se deslustrou, quase se obliterando. Segundo, com relação ao desenvolvimento harmônico das nossas capacidades, que eram para continuar. Elas se enfraqueceram-se, a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. E não só isso, ofuscou-lhe a visão espiritual. E a gente pode encontrar isso de novo e de novo. A gente encontra no Apocalipse, a gente vê que diz o quê? Que nós somos cegos. Por que nós somos cegos? Porque a nossa visão espiritual foi ofuscada. Se nós não estamos nessa comunhão, se nós não estamos com a luz, e eu acho interessante essa comparação. Um dia desses eu estava olhando para fora e estava pensando, estava vendo assim, é tão bonito aqui fora, né? A gente mora no campo, poder ver as árvores, os passarinhos, é tudo tão lindo. Mas, de noite, eu abri a janela, eu fui fechar a janela e não conseguia ver nada. Estava tudo escuro. Tudo estava lá. Eu é que não estava vendo. Por quê? Porque não tinha luz. Se nós não estamos com a luz do mundo, se Deus não está conosco, nos dando essa luz do mundo, tem uma outra maneira da gente chegar. Ou porque a luz apagou, ou porque os nossos olhos ficaram cegos. E os nossos olhos podem ficar cegos pela falta de luz. Há peixes que nem têm mais os olhos, que eles perderam os olhos, porque eles foram de geração a geração, eles ficaram em cavernas. Então, na ausência de luz, eles ficaram cegos. Mas esses mesmos peixes, se eles forem cruzados e colocados num lugar com luz, eles desenvolvem os olhos. Eles ainda estão lá, a capacidade ainda está lá. Assim somos nós. Embora com o pecado nós tenhamos perdido tudo isso, Deus nos dá a capacidade de ver novamente, de termos visão espiritual e de nos desenvolvermos. E outra coisa que aconteceu, além de ofuscarmos tudo isso, de perdermos a imagem de Deus, tornamos-nos sujeitos à morte. Mas não fomos deixados sem esperança. E essa é a maravilha, né? Por infinito amor e misericórdia foi concedido o plano da salvação. E essa é aquela outra parte. Lembra que eram os 4 que a gente tinha visto no finalzinho da página 14, no começo da página 15? Então, o último que fala ali é o plano de Deus, que nós precisamos saber dessas questões, né? É o plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça. E aí vem o plano de Deus aqui no finalzinho dessa mesma página, que é ele nos concedeu o plano da salvação, concedendo-nos um tempo de graça, não é ilimitado. Nós temos um tempo, por isso nosso tempo nessa terra é limitado, mas nesse tempo nós podemos receber a eternidade que Deus nos quer dar. Se nós aceitarmos o plano que ele fez, que plano que é esse? É o plano de restaurar no homem o quê? Aquilo que ele foi criado e que foi perdido, que é a própria imagem de seu autor. E que mais? Levá-lo de novo, agora virei a página, estou na página 16, à perfeição em que fora criado. Gente, isso é maravilhoso. Estragou. Sabe como é que é? Você pega um vaso e você derruba esse vaso, ele quebrou, virou pedacinho, você não conserta mais, né? Você vai, você cola, você faz isso, você faz aquilo, mas ele não é um vaso inteiro. Mas Deus consegue restaurar a perfeição em que foi criado. Então, a imagem de Deus que a gente viu aqui atrás, né? Restaurar a imagem, levá-lo de novo à perfeição em que foi criado, mesmo estando nesse estado que nós estamos, e promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma. Vocês estão vendo como a questão se repete? É a imagem de Deus, é a perfeição em que nós somos criados e podemos ser recriados. Que mais que é? O desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais, do corpo, espírito e da alma. Para quê? Para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Qual que é o propósito da criação? Qual que é o propósito que Deus nos deu? Que nós refletíssemos, que tivéssemos mais felicidade, né? E que pudéssemos servir. Isso nos prepara para o serviço. E aqui diz o seguinte: tal deveria ser a obra da redenção. E olha essa frase, gente. Vocês que são educadoras, este é o objetivo da educação. O grande objetivo do quê? Da vida. Então, se a nossa educação não está levando a isso, a refletirmos mais claramente a imagem de Deus, a nos desenvolvermos em todos os aspectos
para o serviço de Deus e a voltarmos de novo à perfeição em que Deus nos criou, essa educação não é uma educação verdadeira. Não é o propósito de Deus. Tem uma outra origem, mas não é a origem divina. Agora, nós vimos tudo isso, mas qual que é a base dessa educação? Qual que é o fundamento? Né? Para fazer construir qualquer casa, a gente viu o método, a gente viu a fonte de onde você traz o material, a gente viu o método, como é que se faz. Agora a gente vai fazer assim, qual que é a base que você coloca? E a base, a primeira palavra diz, é o amor. Né? Que foi a base da criação, da redenção, que Cristo amou o mundo de tal maneira que deu, né? Ele amou, que ele deu, ele não emprestou a Cristo, Cristo se tornou eternamente humano. Né? Essa é uma coisa para a gente se maravilhar pelo resto da infinidade, da eternidade. Né? Esse é o fundamento da educação verdadeira. Ora, Deus é a fonte, Deus é amor. E o amor é a base dessa educação. E isso se evidencia na lei de Deus, diz aqui, né? Amar a Deus como? Sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo. E aí vem de novo as nossas faculdades, gente. Olha que lindo. Não é para esquecer, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amá-lo a ele ser infinito. De toda a força, entendimento e coração implica amá-lo dessa forma. Com tudo que nós somos, implica em quê? No mais alto desenvolvimento de todas essas capacidades. Ou seja, o amor é o fundamento, é a maneira, amar é a maneira de desenvolvermos ao máximo todas as nossas capacidades. Significa no ser todo, corpo, espírito e alma, deve a imagem de Deus ser restaurada. Não é incrível como vai tudo? Você pensar que essa autora só tem a terceira série primária, eu não consigo escrever como ela. Né? Você pode ter faculdade, mestrado, doutorado, mas a gente não consegue escrever. Porque tem que ser inspirado para fazer todas essas junções, colocar todo esse quebra-cabeça unido e para que a gente possa entender que a mente da gente se abra. Né? Então, o amor, e não só, e aí diz o seguinte, todas as nossas capacidades se desenvolvem e assim é restaurada a imagem de Deus. Se a nossa escola, se a nossa maneira de ensinar as crianças, em vez de ajudá-las a servir, a cooperar com os outros, está trabalhando na forma de competição, de eu ganhar a nota mais alta, de eu ser o melhor da classe, de eu fazer melhor, de você pode ser tudo aquilo que você quiser, nós estamos com uma educação que não é a verdadeira educação. Porque, na verdade, a verdadeira educação é o quê? É restaurar no homem a imagem de Deus através do amor. E o amor a gente só pode amar, não dá pra gente sentar aqui e dizer eu amo, né? Muito bom amar assim, mas não funciona. Porque quando a pessoa me irrita, quando a pessoa pega alguma coisa que eu não quero, quando ele me machuca, né? Aí é que a gente treina a amar. Então eu posso dizer assim, eu costumo dizer que a minha filha toca violino muito bem. E eu fui em todas as aulas com ela, mas eu nunca ficava pegando o violino e praticando. Portanto, eu tenho toda a teoria hoje. Eu posso até ensinar como é que você pega direitinho o violino, qual que é a posição, mas se você não vai ouvir música nenhuma vindo da minha parte. Por quê? Porque eu não pratiquei. Se nós não praticarmos o amor, é simplesmente impossível de nós refletirmos a imagem daquele que é amor. E a nossa educação com os nossos filhos, quer seja na escola, quer seja em casa, tem que fazer isso. E agora a gente continua aqui um pouquinho, falando também não só do amor a Deus, mas do quê? Do amor ao próximo, né? A lei do amor pede a consagração do corpo, espírito e alma, de novo, ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. Que tipo de amor? A abnegação. Essa é a base. Quando nós damos, quando nós abençoamos ao próximo, diz aqui que nós recebemos a maior bênção. E é nessa abnegação, que é o contrário de egoísmo, é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. Desenvolvimento do corpo, do intelecto e da alma, do coração. Como do corpo? Até do corpo? Até do corpo. Gente, tem um cientista muito incrível. Depois eu posso até mandar o link para vocês. Ele fala que na verdade, na natureza, na célula da gente, o que existe é amor. Se houver a competição nas células da gente, se não houver amor e cooperação, nós morremos. O câncer é aquela célula que vive para si mesmo. Ele traz o sangue para si mesmo, ele traz os nutrientes para si mesmo, portanto, ele destrói o próprio corpo do qual ele faz parte.
E ele mostra que em tudo o que funciona é a lei do amor. Eu fico arrepiada, é Nonato o nome dele. Eu mando depois para vocês. Mas então, também no corpo, precisa do amor. E a gente sabe disso, né? A criança, o bebezinho, os estudos, a experiência já mostrou, né? Em orfanatos onde as crianças não eram tocadas, elas morriam. Elas eram alimentadas, mas elas não eram tocadas, era só para trocar a fraldinha, trocar a roupa. Elas tinham toda a nutrição, tinham o aquecimento, tinham tudo, mas elas não tinham toque. E essas crianças morriam. Então nós precisamos literalmente do amor para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. E tudo desenvolve melhor, né? E diz o seguinte, de uma maneira cada vez mais plena, então todas as nossas a cultura de cada faculdade, de novo, desenvolvimento das faculdades, né? No amor ao próximo é desenvolvido. De uma maneira cada vez mais plena, nos tornamos participantes, e olha aqui, gente, da natureza divina. Nós, quando fomos criados, nós fomos criados com a natureza humana, mas ela ficou tão degenerada que nós precisamos agora de Deus, Emmanuel, Deus conosco, né? Nós precisamos da divindade dentro de nós para podermos ser. E essa natureza divina, nós nos tornamos participantes através do amor. Então, que amor? Esse amor abnegado que Cristo teve para conosco. No Desejado de Todas as Nações diz o seguinte, que na cruz o egoísmo e a abnegação se encontraram. Então, não é o contrário, né, do egoísmo, o amor e o egoísmo se encontraram. Então, o contrário do egoísmo, do amor, não é o ódio, é o egoísmo. É nós não darmos. E nós nascemos com essa tendência, nossos filhos não querem dar. Então, na cruz, o amor e o egoísmo se encontraram. Então, desde que Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento, é como temos visto o principal objetivo da educação. Então, vamos ver agora. O principal objetivo da educação: dirigir a mente à revelação que ele faz de si próprio. Porque o objetivo da educação é que nós conheçamos a Deus. Porque através desse conhecimento nós somos transformados. Nós contemplamos o amor e aí nós podemos amar. Então, vamos continuar um pouquinho aqui, que a gente viu que essa comunhão pessoal que Adão e Eva tinham com Deus, que era face a face, né? E que era através da natureza, ela foi obstruída tanto pelo pecado na natureza, como por não ter mais essa comunicação face a face. A natureza, que era a expressão do pensamento de Deus, eu acho lindo isso, né? Está aqui no finalzinho da página 16, no começo da 17, diz que ela, na sua perfeição original, todas as coisas criadas eram uma expressão do pensamento de Deus, não só da palavra, elas foram feitas pela palavra, que é a expressão do pensamento. Mas é interessante também, a gente encontra lá no comecinho do livro Desejado de Todas as Nações, que Jesus era o pensamento expresso de Deus. Porque a natureza já não refletia mais, mas Jesus refletia perfeitamente, reflete completamente. Então, para Adão e Eva, a natureza estava repleta de sabedoria, mas pela transgressão, o homem ficou privado de aprender de Deus mediante essa comunhão direta. E em grande parte, mediante as suas obras. E aí a gente vê o próximo ponto, né? Que a terra foi corrompida, imaculada, e que as lições objetivas não estão totalmente obliteradas, mas agora a gente é difícil de entender. Vocês vejam, eu não sei se vocês assistem documentários, mas eu sempre me preocupo muito com isso, porque a interpretação que muitos cientistas dão é que a morte e não a vida é que nos produz a evolução, que nos faz crescer. Eles nos dizem que a sobrevivência do mais apto, ou seja, o egoísmo, é que nos faz progredir e ir para frente. Aquele que não é egoísta, que não mata os outros, esse daí é que não vai passar os seus genes. Então, essa educação que nós estamos vendo é uma educação totalmente contrária à educação de Deus e que nos leva à destruição em vez de à restauração. E nos leva a quê? A odiar, a matar, em vez de
amarmos e de sermos uma bênção para os outros. São diametralmente opostas. E nós não podemos nos iludir com isso. Quando nós assistimos os documentários ou mostramos os documentários para os nossos filhos e a gente vê ali o tempo todo mostrando como é que matando os bichinhos e fazendo isso, dizendo que isso daí, né? Aí a gente vê os leõezinhos recebendo a comida. Então, constantemente essa mensagem está sendo passada, ainda que indiretamente. Quando isso daí, na verdade, é o resultado do pecado, não é aquilo que Deus planejou. E continuando aqui, a natureza ainda nos fala do seu Criador, mas agora é de uma forma imperfeita. Então Deus trouxe uma outra, todas essas revelações são parciais e imperfeitas. Então o que Deus fez? Aí, em nosso decaído estado, além da natureza, né, ser parcial e imperfeita, obliterada, nosso estado também, as nossas faculdades estão enfraquecidas e a nossa visão restrita. Somos incapazes de interpretar corretamente. É por isso que os cientistas chegam a milhões de anos, né? Interpretam tudo tão diferente do que é. Eles ficam procurando remédio para cada doença específica, quando na verdade o que Deus fala é: vamos manter a saúde, vamos manter as coisas de acordo com as leis que foi colocado em nosso organismo, e o próprio remédio vai vir de dentro. Nosso próprio sistema imunológico consegue fazer essa luta, né? Ajudado, aliado pelas coisas que Deus nos deixou. Então, existe lugar para a ciência, para a medicina? Claro que existe, né? Nós estamos imperfeitos, vivemos um mundo imperfeito, temos acidentes, e muitas vezes nós precisamos de uma intervenção emergencial. Mas falando de uma forma normal, Deus nos deu essa daí é 1%, nos é dito que é 1%, é o topo só em termos de ciência. Mas a nossa educação, né, como médicos missionários, é mostrar para todo mundo que a saúde está em nossas mãos. Da mesma maneira como a educação está nas nossas mãos. Eu acho muito lindo Deus dar a cada um de nós essa possibilidade sem dinheiro, sem custo, né? Sem necessidade de grandes conhecimentos extras que passaríamos, que só alguns têm a oportunidade de alcançar, mas está na mão de todos nós. E então, continuando aqui, com as nossas faculdades enfraquecidas, necessitamos da revelação mais ampla que ele faz de si mesmo. E aí a gente vê que as escrituras sagradas são a perfeita norma da verdade. Então, para se obter uma educação digna deste nome, devemos receber um conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo, o Redentor, como se acham revelados nas Sagradas Escrituras. Então, nós vimos que a criação, a natureza, né, revela Deus. Mas a gente sabe agora que a gente precisa de mais do que isso. Jesus ensinou na natureza porque o estar na natureza aumenta a nossa, nos deixa mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. Sabiam disso? Não só isso, mas a presença, quanto mais verdes, tem os estudos dos países nórdicos que mostra que à medida que você aumenta a quantidade que a criança está mais exposta a verde, a maior quantidade de verde, aumenta proporcionalmente o seu QI. 3% de aumento de área verde aumenta em 2,9% o QI das crianças. Então, a natureza nos tem tudo que Deus fez, tem muito a dar. Mas para que nós possamos ter essa comunhão mais clara, tem que ser através da palavra de Deus. Agora, se esse conhecimento de Deus, que é a fonte de toda sabedoria, né? Se esse conhecimento de Deus vem através da sua palavra, hoje de uma forma mais específica e mais clara, nós precisamos poder ter a capacidade de entender essa palavra, de compreender essa palavra. Claro que com o auxílio do Espírito Santo. Agora, esse próximo parágrafo é uma das coisas assim, que eu acho mais importantes de acordo com a maneira como a educação se desenvolveu e está hoje em dia. Diz aqui que cada ser humano, criado à imagem de Deus, é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade. E a gente pensa, o que é individualidade? Né? A gente pensa em muitas definições, mas ela dá uma definição muito clara aqui. É a faculdade esta de pensar e agir. Se essa faculdade de pensar e agir vai nos permitir ter o conhecimento de Deus através das Escrituras e reconhecê-lo na natureza, nós podemos ter a certeza que Satanás vai tentar eliminar a nossa capacidade de pensar e de agir
de acordo com o pensamento que nós tivemos. E veja só o que diz aqui. Os homens nos quais se desenvolve essa faculdade, ou seja, é possível que essa faculdade não seja desenvolvida? Parece que sim, porque diz aqui, naqueles em quem esta faculdade é desenvolvida, são os que arrostam, os que levam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos, aqueles que vão realmente fazer, são os empreendedores, e que influenciam nos caracteres. Então, é importante isso? Gente, a gente tem que parar e ver exatamente isso. A educação, de acordo com o plano de Deus, precisa desenvolver em nossos filhos e em nós mesmos a capacidade de pensar e agir para que nós possamos ser empreendedores para Deus, para que nós possamos ter responsabilidades para Deus e influenciar caracteres de outras pessoas. O nosso vai mudar e nós podemos influenciar de outras pessoas se soubermos pensar e agir. Pensar só não adianta ser filósofo, tem que pensar e agir. Agora, olha só. E aqui vem outra coisa. Nós vimos o que é a fonte da educação, nós vimos o que é o método da educação, nós vimos o que é o objetivo da educação, e agora ela nos diz qual que é a obra da educação. Agora é mão nas massas, gente. Agora que a gente já sabe de toda a outra parte, agora vai pensando qual que é a sua obra em termos de educação. A obra da verdadeira educação é o quê? Desenvolver esta faculdade de pensar e agir. Essa faculdade, essa individualidade. Adestrar os jovens e as crianças. Adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Eu quero parar um pouquinho nessa frase. Adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Pensa em você dentro da escola. Se você já foi para a escola, né? Como a maioria de nós, pense em você na escola. Quando a gente vai estudar, o que a gente está estudando? Nós não temos a oportunidade, normalmente, de ir direto na natureza, como os cientistas fazem, e como é o plano de Deus para nós. Vocês que já viram o resto, né? O restante desse livro, já assistiram o filme, que nós devemos buscar diretamente das fontes da natureza, aprender da natureza, não porque o pessoal fala, mas porque a gente vai lá, e também com o que eles aprenderam, mas aprendemos direto, sem essa interpretação, né? Ensinarmos nossos filhos a observar, a ver as leis de Deus, a mão de Deus nas suas obras. Mas então, essa é a obra da educação, desenvolver para que sejam pensantes e não meros refletores. Quando a gente está lendo no livro, constantemente aprendendo tudo de livro, nós estamos vendo o que os outros, é a comida que os outros comeram e estão colocando na nossa boca, né? Que nem a mamãe passarinho. E essa comida já está digerida. E aí o professor dá para a gente, né? A gente vem e fala, e aí fala assim, agora memorizem, né? E muitas vezes ele fala assim, não, para você pensar, para você entender. Mas você pensa, entende do jeito que você quiser. Mas quando chega na hora, eu quero do jeitinho que você reflita perfeitamente a palavra que estava lá no livro. Né? O pensamento do outro que estava lá no livro. E tente você pensar de forma diferente. Se você for um criacionista numa sala de aula evolucionista, você vai descobrir quão difícil que isso é. Mas, na verdade, pensem bem, o sistema de educação que nós acabamos desenvolvendo, ou dos quais somos frutos, é um sistema que nos leva a refletir exatamente o contrário do que Deus quer que seja. Que nós não pensemos nas causas, nos efeitos, que não é que nós vamos descobrir, mas nós vamos aceitar e vamos refletir. Claro, né? Ele já veio de um sistema, até um sistema religioso que tem assim, coloca como sendo, você ou faça o que eu estou mandando. É a tradição da nossa igreja que você vai buscar. Você não vai na palavra de Deus. Você vai buscar dos nossos sacerdotes. Você vai buscar da tradição da igreja qual que é a verdade. E aí você se anula. É por isso que muitas vezes as pessoas são usados assim como bombas vivas, né? Porque eles são refletores do pensamento de outro. Talvez eles não queiram fazer isso, mas eles aprenderam esse tipo de coisa. Então, é a obra da educação desenvolver esta faculdade. Em vez de limitar o seu estudo, o estudo dos nossos filhos, né? Ou os nossos próprios estudos. Em vez de limitar seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, e aí vem, né? Ao que os homens têm dito ou escrito,
sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade. Vamos direto para as fontes. Vamos lá pegar o alimento e vamos comer. Não vamos comer o que o outro já comeu, né? Aos vastos campos abertos. A pesquisa na natureza e na revelação. Então, vocês que já foram um pouquinho mais adiante, que já viram quais são os compêndios, os livros divinos, né? Os livros dos quais Cristo estudou e que nós devemos estudar, eles são exatamente isso. É como Deus se revelou na natureza e entendermos a mão de Deus na natureza e não virmos a mão do inimigo, né? Entender que aquilo é um inimigo que veio e semeou outra semente. Vermos a mão de Deus na natureza e como Deus se revelou nas Escrituras. E é claro também, que continua aqui, né? Que contemplem os grandes fatos do dever e do destino. Então, nós devemos, pela nossa experiência de vida, o que está acontecendo, aprender a aprender, né? A pensar da causa para o efeito. Eu fiz isso, deu errado. Como é que eu posso fazer diferente? Então, o meu erro, eu sei que eu sou a causa, porque fui eu que plantei essa semente. Então, isso faz com que a mente expandir-se-á e fortalecer-se-á. E aqui, gente, nos próximos 2 capítulos, ele tem a solução para o grande problema que nós temos com o... Tá acabando o tempo, né, Doris? Você quer fechar e abrir de novo? Não, ele Tá quase. avisa e ele vai fechar e a gente volta a se fechar. Vamos continuar. Tá bom, tá bom. Então, aí o que diz aqui? Na página 18, diz o seguinte: se nós formos direto às fontes, se nós aprendermos a aprender da natureza, se nós aprendermos a aprender das experiências da vida, aprendermos da revelação do próprio Deus, diz o seguinte, que em vez de pusilânimes, né, que a gente fica assim com medo, que vai um pouco para lá, que vai um pouco para lá, educados, as instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir. Mais que isso, homens que sejam senhores e não escravos da circunstância. Eu não posso fazer porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vou resolver o problema. Senhores e não escravos das circunstâncias. Homens que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Não é isso que você quer para os seus filhos? Você não quer que os seus filhos não sejam escravos das circunstâncias? Um sinônimo para isso, né, é pressão de grupo. Como é que, se eles estão tudo bem em casa, aí eles foram com os amigos, as meninas começam a se vestir diferente, eles começam a ser pusilânimes, a mudar. Não tem o quê? Não tem coragem nas suas convicções. Acabam temendo e negando a Deus. E vai acabar agora ou a gente continua? Continua. Tá. Uma educação assim provê mais do que disciplina mental. Não é só aquilo, não. Eu sei estudar, eu vou aprender, eu memorizo, eu consigo resolver os problemas. Provê mais do que adestramento físico. Eu sou um excelente violinista, pianista, né? Eu faço tudo isso muito bem, mas ele fortalece o caráter, de modo que a verdade e a retidão não são sacrificados ao desejo egoísta. O grande problema do pecado é isso. O que eu quero fazer? Né? É a minha tendência para o pecado. E se eu fizer isso, eu estou perdido. Mas aí diz que, na verdade, se essa for aprender a pensar e agir, a verdade e a retidão não serão sacrificadas ao desejo egoísta e nem à ambição mundana. E, na verdade, não é isso que se exalta muitas vezes na educação de hoje. Você vai poder ganhar muito dinheiro, você vai poder ficar top, você vai poder... Essa é a educação. Mas o que Deus está falando é que, na verdade, eu consiga ter o domínio sobre as partes baixas da minha própria natureza. E diz o seguinte, fortifica a mente contra o mal. É isso que nós precisamos. Em vez de qualquer paixão dominante tornar-se um poder para a destruição, porque não é isso que acontece, a gente pensa no drogado. É aquela paixão dominante pela droga que o destrói. Ou a gente pensa em tantas outras coisas, mas isso acontece na vida de cada um de nós. É muito claro na vida do drogado. Mas por quê? Porque é aquilo que eu quero, e aquilo que eu quero me destrói. E diz o seguinte, todo motivo e desejo nesse tipo de educação é posto, essa educação de aprender a pensar e agir, é posto em harmonia com os grandes princípios do que é reto. Ao meditarmos sobre as perfeições do caráter de Deus, a mente se renova e a alma é restaurada à sua imagem. Então, novamente, vem de novo aquele que era o propósito divino, né? A nossa alma ser restaurada e
e a nossa mente ser renovada. E a Bíblia fala disso, né? Que nós devemos ser transformados pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Dá para continuar o próximo parágrafo ou a gente dá uma paradinha aqui? Vamos, continua. Pode Tá. continuar, Ah, Silvia. tá bom. Mais elevado. Então, a gente estava vendo aqui, olha, agora vem de novo. No finalzinho, a gente vê que ele vai fechando. Aqui no último parágrafo, ela se refere exatamente ao primeiro, que dizia o seguinte: a necessidade de um escopo mais amplo, de um objetivo mais elevado. E aqui diz o seguinte: mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir. É o ideal de Deus para com seus filhos. E qual que é esse ideal de Deus para com seus filhos? A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. Eu não sei vocês, eu fico arrepiada. Eu estou todinha arrepiada só de ler isso de novo. Eu já li muitas vezes. Mas o ideal de Deus é muito mais do que você pode pensar, que ele se transforme, que ele seja um grande estadista, que ele seja... Tudo que você pensar, o ideal de Deus para o seu filho e para você é maior do que isso. E o grande alvo de Deus, sabe? Aquele que ele está mirando, o grande alvo de Deus é a santidade, ou seja, a semelhança de Deus. É de novo, nós sermos transformados à imagem de Deus. Mas não é possível, Deus é todo poderoso. Era possível antes e é possível agora, porque esse é o alvo de Deus e ele não mira para perder. Esse é o alvo porque é possível. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso. E eu tenho um estudo muito interessante que fala disso. Esse contínuo progresso, a capacidade mental é para continuar expandindo, mas a nossa diminui conforme a gente vai ficando velho, né? Eu estou ficando velho, você pensa, nossa, mas a memória vai para baixo, isso vai para baixo, aquilo vai para baixo. Não é para ser assim. Tem um estudo fascinante a respeito disso. Não é para ser assim. E tem tudo a ver com o caráter. Mais do que com o corpo, mais do que tudo, tem a ver com o caráter e com essa maneira maravilhosa desse amor abnegado. Eu não vou passar para vocês agora, mas eu posso passar uma outra hora, porque é muito lindo demais, gente. Mas então, à frente do estudante existe aberta a senda de um progresso contínuo. Ele tem um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo que é bom, puro e nobre. Aí a gente vai lá, lembra, né, de Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de bom, né? A gente sabe todo o resto. Tudo que tem algum louvor, se tem alguma virtude. Seja isso que você medite. Não nas coisas ruins, nas guerras que esse mundo tiveram. Seja isso que você medite. Mas diz o que aqui? Ele progredirá tão depressa e tanto quanto for possível em cada ramo do verdadeiro conhecimento. A gente fala assim, mas meu filho está atrasado, ele não está lendo ainda, ele não está fazendo isso, não está fazendo agora. Não se preocupe. Quando chegar, quando a gente colocar as bases do jeito que Deus fala, quando nós formos passo a passo que ele fala, ele vai se desenvolver, ele está se desenvolvendo muito rápido. É você que não está sabendo. Ele está sendo colocado as bases, o fundamento da educação. E aí o resto vem assim, olha, muito rápido, e tanto quanto é possível em cada ramo do verdadeiro conhecimento. Mas seus esforços se dirigirão a objetos tanto mais elevados que os meros interesses egoístas. Ele não vai ser aquele que está preocupado consigo mesmo, com poder, né? Nem egoístas e nem temporais. Mas é tanto quanto os céus são mais altos do que a terra. E agora, no finalzinho, diz o seguinte: aquele que coopera com o propósito de Deus é você, está falando de você agora. Aquele que coopera com o propósito divino em transmitir à juventude o conhecimento de Deus, tá? Então, o propósito divino é o quê? No final, é o conhecimento de Deus. Quem coopera com esse propósito em transmitir o conhecimento de Deus e, mais uma coisa, em lhes moldar o caráter em harmonia com o seu desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais, realiza uma elevada e nobre obra. Como? Suscitando o desejo de atingir o ideal de Deus. Nós devemos colocar os nossos filhos a ter esse desejo. Nós mesmos devemos ter esse desejo de alcançar o ideal de Deus, né? Que é o top mesmo. Apresenta uma educação que é tão alta como o céu, tão extensa como o universo. Uma educação que não poderá completar-se nesta vida, mas que se prolongará na vindoura. Educação que garante ao estudante eficiente, não é qualquer estudante, aquele que é eficiente, sua promoção na escola preparatória da terra
para o curso superior, a escola celestial. Nós podemos ajudar os nossos filhos a passar de ano, né? Na verdade, a passar de vida, dessa vida mortal para a vida eterna, dessa escola aqui, né, que é tão pequenininha, para a escola celestial, aonde a gente vai ter um gozo mais dilatado do serviço, como a gente viu no primeiro capítulo. A gente serve aqui, vamos servir ainda mais lá. Então, só passando com vocês o que vocês já tinham visto, mas salientando alguns pontos que eu acho, assim, maravilhosos, né? Eu sei que eu falei um pouquinho rapidinho, mas eu sei que a gente não tem muito tempo. E agora abrir para ouvir vocês, para as discussões, para perguntas, para comentários, o que vocês quiserem, certo, Doris? Certo, Silvia, que coisa linda, né? É de encher o coração Linda. da gente. É De encher verdade. o coração. Eu fico animada cada vez que eu estudo isso, que eu penso em tudo que Deus quer dar para nós. E como ele usa mãe para isso, né? Não é o doutor, não é isso, não é aquilo. É a mamãe. É o Ai, papai. Deus É seja lindo demais. É Amém, lindo. amém. Silvia, Juliana tem uma pergunta. Ela perguntou como colocar em prática a verdadeira educação com as crianças em idade formal. Como a gente coloca isso em prática? Ah, olha, em qualquer idade dá para a gente fazer, né? Mas no período formal, eu não sei qual é a sua situação. Se você, se essas crianças estão na escola, se você tem o privilégio de educar em casa, então tem muitas questões diferentes, né? Mas independente, é assim, deixar essa criança o mais possível na natureza, mesmo no período formal, aí estudando as coisas da natureza, né? Aprendendo da natureza. E aí ela também já está lendo no livro, ela está aprendendo os ciclos, né? Eu amo, assim, eu lembro de estar no terceiro grau, como é que chama? High school, ensino médio. Então, estar no ensino médio e aprender sobre a fotossíntese. Eu amei. E a gente vê como Deus cria do nada ali, né? Praticamente do nada. Da luz, do ar, da água, Deus consegue fazer o alimento, criar. Eu acho a coisa mais fantástica do mundo. Então, é levar os nossos filhos a verem todas essas leis da ciência, ver que existe ordem, não existe nada, tudo tende para desordem, mas Deus coloca a ordem em tudo. E levar os nossos filhos a pensar e a agir, a pensar logicamente, a questionar as questões, a estudar a palavra de Deus de uma forma que eles possam aplicar na sua vida. Então, sair dessa história que normalmente a gente tem no sistema educacional formal, que é a formalização. É o Deus falando conosco através da sua palavra. E como é que eu vou colocar em prática? Quando eu decoro, vamos usar o exemplo que a gente tinha usado, né? Filipenses 4:8, como é que eu aplico isso na minha vida? Vamos pensar juntos, né? Se é tudo que é verdadeiro, o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo, é verdadeiro? Se não é, eu já não estou indo de acordo com a palavra de Deus. Mas espera aí, mas e todos os filmes que eu assisto? E os livros que me mandaram ler na escola, que são ficção? Ficção, é mentira. Mas não pode? Não pode? Como assim? Então vamos pesquisar mais a respeito de ficção, vamos pesquisar mais a respeito da mídia, né? Tá bom, então passou o crivo do ser verdadeiro. E agora, o que ele é? Qual que é o próximo? Ele é nobre? O que eu estou ouvindo são só coisas nobres ali. Agora, ele é... O que mais que ele é? É justo? Ele é puro? Né? Então, a gente tem que ver todas essas questões. Isso é pensar e agir. A partir do momento, eu estou pensando, agora eu vou ter que agir a respeito. Peraí, se as minhas redes sociais então, não são nobres, se eu não estou... Depois de... Né? Se não é coisa, não são coisas de boas famas, se o que eu estou tendo ali é uma mistura de conhecimento do bem e do mal, será que eu ainda deveria estar com elas? Como é que eu devo agir para colocar isso em prática? Então, em tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está fazendo, deveria ser assim. Agora, a gente sabe também que, infelizmente, né, diz que Jesus não frequentou as escolas, vocês já leram isso daí, já sabem, não frequentou a escola dos seus dias porque elas engrandeciam as coisas pequenas, né, e reduziam a nada as coisas importantes. Então, a gente tem que trabalhar com essa questão também. Não se preocupe, agora, se seu filho estiver na escola, não se preocupe tanto com a questão de notas, mesmo porque os alunos que têm melhores notas não são necessariamente os alunos que têm sucesso na vida, porque a maneira de se aprender na escola não é a maneira que se aprende na vida, né? Os problemas não vêm ali tudo direitinho só para a gente resolver. A gente tem que descobrir onde é que estão os problemas e descobrir a solução para eles.
Então, as questões práticas, né? A página 100, no parágrafo 1, fala de que o mundo inteiro, né, é o nosso compêndio. A escola, a vida é uma escola. Então, a gente tem que trabalhar mais isso. Não se preocupar tanto com a parte teórica e mais com a parte prática, sem deixar aquelas também. Nós estamos falando que não estudem, que não sejam bons alunos. Mas se tem excesso, vamos tirar os excessos das crianças. Se os homens estão colocando mais os nossos filhos, que eles já nem têm tempo para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com a natureza, e para a gente ter comunhão entre família, porque a educação se faz através de comunhão, né? E a gente sabe que Deuteronômio fala disso, então a gente precisa reestruturar. Espero ter respondido. Não sei se foi tudo que você queria, mas... Mais alguma pergunta? Amém. Gurias, mais alguma pergunta? Se vocês tiverem, escrevam aí embaixo que a gente tem mais uns 5 minutinhos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida. Eu quero Comentários repartir aqui... comentários também, por favor. Aqui, ó, alguém botou maravilhoso. Obrigada, Charlene. Giana, que entrou agora. Adriana. Malton. Vamos ver aqui se tem alguma outra. Hoje eu estava lendo uma meditação, Silvia. Opa, deixa eu voltar aqui que eu estava lendo uma meditação e eu achei linda que eu tinha pedido para Deus. Opa! Eu tinha pedido para Deus alguma coisa sobre esse capítulo, o autor da verdadeira educação. E aí Deus me deu um texto que eu achei lindo, lindo e que tocou profundamente o meu coração. Diz assim: grande coisa é ser sábio à vista de Deus. Hoje, a gente educa filhos para serem sábios à vista dos homens, né? Na grande maioria das vezes. E grande coisa é ser sábio à vista de Deus. E aí diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que você falaste lá no início, né? É comunhão com Deus. Porque a gente ainda entende o temor uma coisa feia, e a gente ensina isso como uma coisa feia para os nossos filhos, mas o temor do Senhor é comunhão com Ele, é obediência às leis dele. E aí termina assim: isso é coração, e é de maior importância do que a educação obtida de livros unicamente. A gente precisa de educação de coração. É verdade. E olha, aqui só falando para as mães, da mesma maneira como o método de Deus para nossa educação é comunhão, foi comunhão no Éden, né? E é comunhão, ainda que nós tenhamos essa comunhão com Ele, esse também é o nosso método de educação para com os nossos filhos. É impossível nós educarmos os nossos filhos se nós não tivermos comunhão. Deuteronômio 6 fala exatamente disso, que nós somos para ensiná-los a respeito de Deus, do amor de Deus e de tudo mais, quando nos levantamos, ao andarmos pelo caminho, quando nos deitamos, ao sentarmos, né? Em tudo aquilo que nós fazemos. Então, se puder resumir assim em duas sentenças, é o seguinte: primeira coisa, mamães, para serem as melhores educadoras, vocês precisam ter comunhão com Deus. Eu preciso. O dia que a gente não tem essa comunhão em primeiro lugar, nós ficamos sujeitas aos ardis de Satanás, perdemos a paciência. É muito difícil. E nós não podemos mostrar para os nossos filhos a luz se nós não tivermos a luz em nós, né? Se nós não estivermos refletindo essa luz. Então, a comunhão com Deus e o conhecimento da palavra dele, o estudo, é o mais essencial. Em segundo lugar, se nós não podemos ensinar, se nós não tivermos comunhão com os nossos filhos, nós tivermos tempo com os nossos filhos. Então, não existe essa história de tempo de qualidade só. Não, a gente precisa de qualidade e quantidade. Ao levantar, ao deitar, ao sentar, né, andando pelo caminho, é o tempo todo. Então, e um grande roubador, né? Veja qual que são os roubadores do seu tempo. Você vai pensar que se você olhar assim as próprias tecnologias, né? É um pouquinho aqui, a gente está querendo tanto aprender mais para poder ensinar os nossos filhos, e nós não estamos usando o método que Deus nos dá. A gente muitas vezes fica trocando ideias com outras mães, né? Não estou dizendo que isso é errado, mas a gente acaba não dando atenção para os nossos filhos, que é o que eles mais precisam, ter a atenção e ter a comunhão. Então, vejamos as ciladas de Satanás, mas acima de tudo, peçamos a Deus o Espírito Santo para que ele nos revele, né? Para que ele esteja conosco, nos ensine e que a gente possa fazer o mesmo com os nossos filhos. E estudar esse livro, não só ler, estudar. Agora você deu uma lidinha, né? A gente passaram juntas. Voltem de novo, porque é maravilhoso. Amém, é verdade. A gente precisa estudá-lo, gurias. A gente precisa
Eu também já li ele inúmeras vezes e hoje que Deus falou profundamente ao meu coração e que eu não tinha visto ainda. E ele está todo grifado, marcado, colorido. O meu também. Né? Eu nem E sei. Deus vai Ó, deixa eu falando. mostrar o meu aqui. Eu nem sei como é que dá pra gente fazer, né? Não sei. Meu esposo fala assim, tem menos coisa pra gente que não está grifado do que está grifado, mas é verdade. Aí eu grifo de forma diferente, faço anotação do lado, né? Na verdade, nós somos para estudar, não só para ler. Não é uma historinha só, né? É um manual. É verdade. É verdade. Silvia, de coração, muito, muito obrigada. É sempre muito bom te Nossa. ouvir. Eu cresço muito, muito, muito quando eu te ouço. E eu louvo a Deus por sua vida. Quero agradecer também a cada um de vocês que entrou e ficou aqui com a gente. E todos nós aprendemos juntos, na verdade, né? É isso que Cristo deseja, que a gente juntos aprenda, cresça, se ajude, estenda a mão, né? Então, eu agradeço a É todos verdade. vocês. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e a oportunidade de mais uma vez estudar esse capítulo, né, que é maravilhoso, e assim, eu fazendo anotações e lembrando de versos da Bíblia e trazendo tudo de volta. E assim, no dia a dia, para a gente também reforçar a importância, né, e ver com mais clareza. Então, cresci muito também só de estar aqui com vocês. Gostaria de ter visto vocês e a gente ter podido ter interação, que é a coisa melhor que tem, né, essa comunhão, mas a gente tem que aproveitar o que nós temos. Então, graças a Deus, temos a tecnologia, vamos aproveitar com sabedoria. Muito obrigada pelo É convite. verdade. Nós que agradecemos. Silvia, você ora para gente? Finalizando, Claro, por favor? claro. Querido Senhor, nós estamos tão agradecidos, porque o Senhor deixa tão claro qual é a sua vontade para conosco e com os nossos filhos. Estamos agradecidos que não precisamos ter R$ 1 para que possamos dar educação para os nossos filhos. Que o Senhor proveu de uma tal forma que nós podemos aprender juntos, ainda que a gente não tiver nenhuma casa, se não tivermos um teto sobre a nossa cabeça, ainda podemos aprender muito, assim como os israelitas aprenderam no deserto. Mas o Senhor nos deu, além de tudo isso, nos deu a sua palavra. O Senhor mandou Jesus para vir aqui nos mostrar como o Senhor é. Senhor, que nós possamos desinverter, né, esta pirâmide que acabou sendo invertida, que nós possamos colocar o amor como fundamento dessa pirâmide, relacionarmos uns com os outros em amor, sermos um exemplo para os nossos filhos, após vermos o exemplo e contemplarmos o exemplo que é Jesus. Ajuda, Pai, que nós possamos estudar a sua palavra mais do que lemos qualquer outra coisa. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender que o Senhor nos dá a força, que o Senhor desenvolve as nossas capacidades, que o Senhor quer nos trazer de volta a esse desenvolvimento harmônico, à perfeição em que fomos criados, ainda aqui nesse lugar onde nós vivemos. Mas isso tudo, Senhor, só pode vir do Senhor, da nossa comunhão com o Senhor, da nossa dependência do Senhor, da sua força. E que o Senhor, que a justiça de Cristo nos cobre completamente. E que o Senhor nos tem dado muito mais do que nós poderíamos pedir. Ajuda-nos para que nós não desprezemos as suas fontes maravilhosas, não desprezemos o alvo que o Senhor tem para nós, mas que nos tornemos tudo o que o Senhor quer que sejamos. E que conduzamos em nossos passos, que ao nos ver e ao seguir os nossos passos, nossos filhos possam conhecer o Senhor e seguir os seus passos. Que possamos ajudá-los a passarem de ano, mas não somente a passar de ano, mas a passar de vida, dessa vida para a vida eterna. Nós te imploramos essas bênçãos, já agradecidas, porque o Senhor nos quer dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Silvia, de coração, tá? Um beijo para vocês, uma boa noite, Tá fiquem bom. com Deus. Para vocês também e para essa sua filhinha linda. Oi, querida, tudo bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Igualmente, um abraço, tchauzinho, meninas, obrigada Tchau. por estarem aí juntos.